Bom, pessoal, nosso último componente aí que a gente vai ver é o nosso delete, ou seja, vamos ver como que a gente deleta uma planta. A gente vai digitar o nome da planta e quando clicar aqui em deletar, vamos deletar. Bom, vamos lá na nossa classe e ver como que isso está acontecendo. Aqui está o nosso esqueleto, né, que a gente já viu aí na aula do esqueleto do nosso aplicativo. E aqui então tem o onChangeText. O que é? Quando o usuário for digitando o texto, quando ele for digitando, ele vai chamar o nosso setInput plantaName e vai jogar o input plantaName para ele. E esse dado que está sendo jogado no input plantaName está sendo retornado aqui também no meu valor aqui do meu teste input. E quando eu tiver digitado o valor que eu quero, eu tenho meu botão e tem aqui o deletar planta. Que aí quando eu clicar onPress vai chamar o meu método de delete planta. Vamos lá ver então como que isso está acontecendo. Bom, eu tenho os meus imports, estou importando aí o React UseState. Lembrando que o UseState é para a gente não precisar criar uma classe para acessar os dados, então já posso fazer automaticamente. É como se isso aqui fosse o meu método, a minha classe, e o valor que está aqui é o valor que ele vai passar para ele. Ok? Continuando então, eu defino a minha variável DB, que está recebendo o SQLite, e ela está abrindo o meu database, o Open Database. Que database que é esse? É o meu planta database. E, se não existir, ele vai criar para mim. Lembrando que o database ele é persistente, então se você executou alguma vez aí no seu dispositivo, ele vai continuar exibindo. E depois, então, que eu crio a minha variável DB, então eu vou criar agora, trabalhar com o meu método deletaPlanta. O que o meu método deletaPlanta faz? Ele abre uma transação no meu banco de dados, dbTransaction, e ele passa então aqui o meu TX, e o meu TX então vai executar um SQL. E que SQL que é esse? Eu vou deletar da tabela planta, onde o nome da planta foi igual ao nome da planta que eu passei, ou seja, eu vou deletar aquela planta do meu banco de dados, claro, se ela existir, porque aqui abaixo eu faço esse tratamento. Então aqui eu pego o meu TX, o meu resultado desse meu TX, e aí se os resultados, ou seja, se teve mais de uma linha que foi executada, quer dizer que o meu resultado deu certo. Então eu exibi um alerta falando que o quê? Sucesso, a planta foi deletada. Eu poderia tratar, né, claro, antes de executar o SQL, eu poderia criar um outro método, né, perguntando se ele tinha certeza que ele queria deletar essa planta. Porque aqui eu já executei o meu SQL, então se existe lá aquele dado, o dado já foi deletado. Eu poderia tratar antes, né, para ver se o usuário de fato quer deletar essa planta, para abortar o processo, né. Mas aqui eu estou deletando direto. Então, se esse resultado foi maior que zero, ou seja, se retornou algum valor, sucesso, a planta foi deletada. E se não foi executado por algum motivo, ou a planta não existe e tudo mais, ou ele deu algum erro aqui no processo, ele vai falar, por favor, insira uma planta válida. Ou seja, que não deu certo aqui o processo de deletar a planta. E depois eu fecho aqui lembrando que aqui no Sublime, né, e outros IDEs também, ele aponta onde está sendo fechado o que, por causa do que. Aqui eu estou fechando aqui o meu execute SQL, depois aqui eu estou fechando minha transação e por fim eu estou fechando aqui a minha classe. E beleza, então é isso, é o método delete. Vamos lá ver se está funcionando. Eu vou deletar aqui, vamos ver, digitar um nome qualquer, deletar, ele fala que não existe, vamos deletar aqui no caso o nosso IP, o IP que a gente alterou, né? Agora a gente vai deletar. E deletou. Não apareceu aqui o alert para retornar, porque estou aqui no Chrome, mas vamos voltar lá para a tela inicial para ver se deu certo. Listar aqui, lá, ó, o ID 9, o ID 8, que era o nosso IP, ele sumiu. Então, deu certo a nossa deleção. Deletar esses dados. Pessoal, então é isso. Concluímos aí o nosso CRUD, né? Cadastramos, recuperamos, damos update e agora deletamos. E se tiver qualquer dúvida,
que não tenha ficado clara a explicação, peço que nos contate, por favor. Obrigado.